Boa tarde a todos. Como vamos? Espero que bem, nesse calor complicado. Até agora a gente não sai de casa por causa do corona, agora a gente não sai de casa por causa por causa do calor. Mas Baruch Hashem, sem reclamações. Bezat Hashem, a gente vai continuar agora as nossas alachot de Shmirat HaLashon. Eu só peço um segundo, eu preciso abrir aqui no computador os meus resumos, porque senão eu não quero me confundir e falar alguma coisa errada. A gente repete. Quem quiser, tá mais do que bem-vindo de perguntar pelo chat. A gente está estudando agora as alachot relacionadas a quando é permitido falar Lashon Hara. Que casos? Né? Ontem a gente falou bastante sobre a obrigação de advertir a pessoa. Advertir a pessoa de quem a gente vai falar sobre ela antes de publicar, e quando nós somos obrigados a advertir, quando nós não somos obrigados a advertir essa pessoa. Hoje, Bezrat Hashem, a gente vai fazer um pequeno resumo. Abriu. A gente vai fazer um pequeno resumo de todas as regras que a gente viu até agora. Na verdade, a ideia não é minha, a ideia é do próprio Chafetz Chaim. O Chafetz Chaim, no livro, ele vê a necessidade de resumir um pouco mais por extenso as 7 regras que são necessárias para a gente poder falar Lashon Hara de alguém. Então a gente vai hoje, esse vai ser o nosso trabalho de hoje. Hoje a gente vai resumir as 7 regras, talvez expandir e resumir um pouco mais. É sempre bom lembrar que todas as regras precisam ter juntos, sim? Então vamos lá. Quando é permitido falar Lashon Hara de alguém, sim? Que, no caso que a gente tem algum benefício, antes de mais nada, a gente tem algum benefício, e a gente também sabe que a pessoa que fez esse mal não se arrependeu e ele continua na sua posição errada. Então vamos lá. Primeira regra que é muito importante, é muito básica, é que a pessoa sabe de forma certeza absoluta que essa história é verdade. Isso pode acontecer de 2 formas. Uma forma é que ele viu, alguém que viu algo acontecer, ou alguma coisa que está acontecendo de forma não correta, ou que ele escutou de uma forma permitida, e quando ele verificou, ele chegou à conclusão de que essa história era verdadeira, realmente essa pessoa de quem ele pretende falar está prejudicando alguém, ou ele está transgredindo alguma haverá de uma forma constante. Nesse caso, essa é a primeira condição, que a gente sabe com certeza absoluta. Número 2, e é muito importante isso, que a pessoa saiba pela halakha, pela lei da Torá, que realmente essa pessoa que está transgredindo algo, ele é realmente culpado. Por exemplo, a gente vê alguém que se comporta de uma forma um pouco suspeita no que se diz a uma questão monetária. Nós precisamos verificar muito bem, será que pela halakha o que ele está fazendo realmente é errado, é incorreto, é considerado um roubo ou não? Isso, aliás, quando a pessoa trata de si mesma, alguma injustiça que foi feita contra si mesmo, é muito complicado, porque dificilmente alguém vai conseguir ver. Às vezes a gente tem uma discussão com alguém, tem um sócio, e a gente acha que esse sócio está errado, ele está nos trapaceando, ou ele está nos enganando, ou ele está nos tirando vantagem. Só que quando a questão é com ele mesmo, dificilmente a gente tem um julgamento objetivo, claro, verdadeiro da situação. Muitas vezes o nosso julgamento é um julgamento, ele quase sempre, podemos dizer, é um julgamento da situação, a gente vai ser sempre mais favorável a nós mesmos, e não necessariamente essa é a verdade, essa é a halakha. Por isso, nesse caso, talvez a melhor coisa seria se aconselhar com alguma autoridade rabínica que entende do assunto, e perguntar para ele, olha, esse é o caso no meu ver, será que eu tenho razão ou eu não tenho razão? O próprio rabino muitas vezes não vai ter como também definir, tá? Só isso abre parênteses, porque às vezes ele vai precisar escutar o outro lado. Mas isso é o segundo ponto muito importante. Fora saber que a história realmente é verdade, com certeza, nós também precisamos saber que nós temos razão, ou que essa pessoa que tá fazendo esse mal não tem razão, ele é culpado de acordo com as leis da Torá. Número 3, a gente falou sobre isso ontem bastante, a pessoa deve, se ele tem
ele supõe que ele pode advertir essa pessoa antes de publicar as ações dele, e essa pessoa vai escutar a sua advertência, é permitido. Ontem a gente falou que se a pessoa supõe que a pessoa não vai escutar a sua advertência, então não é necessário, não necessariamente ele precisa advertir ele, porém ele tem que falar essa informação em público para não parecer que ele é falso, que na frente da pessoa ele se finge ter uma posição favorável a ele e pelas costas ele conta os males. E também para que ele tenha mais credibilidade. A gente falou, a não ser que uma pessoa tenha algum medo ou tem algum motivo maior para que isso não se publique, então talvez aí vai ser permitido. Mas em outros casos, mesmo se a gente supõe que a pessoa não vai escutar a nossa advertência, nós não podemos contar isso de forma escondida, sim de forma pública, ou seja, na frente a 3 pessoas. Isso já é considerado público, porque a gente supõe que a partir de então a informação vai se espalhar. Isso é o número 3. Número 4, que é proibido aumentar o erro ou a injustiça, ou o que está sendo contado, mais do que realmente é. Isso é do seu lado mais simples. Não aumentar. Isso pode ser também em tons. Às vezes, não necessariamente, às vezes, dependendo do tom que a pessoa fala, ele muda a proporção de como isso é escutado frente aos ouvintes. Não exagerar e não adicionar coisas que não realmente aconteceram, porque cada detalhe, não é suficiente que a história no geral é verdadeira, se algum detalhe, Chas v'Shalom, não for verdadeiro. E o Hafetz Haim traz aqui mais um ponto interessante, que se tem um dos detalhes da história, que desse detalhe pode amenizar um pouco, não é que a pessoa de quem a gente está contando não vai ser culpada, ele vai ser culpada, mas ele não vai ser tão mal visto frente às pessoas. Por exemplo, a gente vai contar sobre alguém que está roubando, a gente não pode admitir o fato dessa pessoa ter perdido o emprego há 3 anos e não ter o que comer. Porque, Nahon, isso não dá nenhum motivo, nenhum direito da pessoa roubar, isso não é justificativa e realmente a gente tem que impedir que isso aconteça. Mas, aos olhos das pessoas, a pessoa é outra visão. Então, detalhes como esses, reduzir esses detalhes da história, detalhes que podem amenizar um impacto mal que a história pode ter nas outras pessoas, também é proibido. Número 5, Sheichaven letoelet. Deixa eu só abrir. O PC. Não sei quem é o PC. Mas tudo bem. Sheichaven letoelet, que ele tenha intenção de ter um benefício. A gente falou essa intenção de ter um benefício, ele pode ter alguns aspectos. Um aspecto simples é quando realmente ele pode evitar esse mal que vai ser feito por essa outra pessoa, ele pode evitar esse prejuízo, pode evitar essa ofensa, pode, pelo menos, parar a situação, pode fazer com que pessoas não acreditem no que essa pessoa está indo contar sobre ele. Esse é um benefício simples. Mas mesmo um benefício menos grave, por exemplo, quando ele quer que as pessoas se afastem, dessa pessoa por ela ter feito algo errado e não aprendam dos caminhos dessa pessoa e talvez através disso essa própria pessoa faça chuva do que ele fez. Isso também é considerado um benefício. A gente falou que existe uma diferença. Se é uma história pessoal, Daniel Milner, muito bom. Se é uma história pessoal minha, então esse segundo tipo de benefício é simplesmente para afastar as pessoas dessa má influência. Nesse caso, o Hafetz Haim fala não se apoie nisso, porque normalmente quando alguém tem uma mágoa pessoal, dificilmente a intenção dele é realmente afastar os outros de qualquer prejuízo. Normalmente a intenção dele é se vingar, então por isso não se apoiar nessa opinião. Aqui o Hafetz Haim escreve mais um ponto, que vai correr um pouquinho, que já por final, mas eu quero terminar. O Hafetz Haim escreve mais um ponto, se a pessoa se isso angustia ele. Aconteceu alguma coisa e você tem uma angústia. E você quer contar o que aconteceu para tirar a angústia do coração. Você quer contar para sua esposa, contar para o seu marido, contar para um amigo o que aconteceu e dessa forma aliviar a angústia. Fala o Hafetz Haim, pode, não tem problema nenhum. Isso também é considerado benefício, contanto que a gente mantém as outras condições, as outras 6 condições. Número 6, que é impossível
É impossível de atingir o nosso objetivo, o nosso benefício, sem contar tudo, todo toda a história, sem contar a história. Por exemplo, a gente vê que alguém está sendo enganado, está sendo roubado, está sendo o seu status social está sendo mexido, e a gente não tem, só vai ser permitido contar, espalhar a jornal e dizer como esse fato não é verdadeiro, num caso que a gente não tem como trazer esse benefício de uma forma sem contar a história. Fala o Hafez Haim mais do que isso. Se eu posso contar meia história e já atingir o meu objetivo, mitzvah, ele escreve mitzvah, talvez não é obrigatório, mas mitzvah não contar a história toda. Cada detalhe que eu posso emitir sem prejudicar o benefício que eu preciso atingir disso, é bom e correto e necessário emitir e não contar. E número 7, com isso a gente termina por hoje, que é a última condição, que não causar um prejuízo ou uma consequência à pessoa de quem nós vamos contar mais do que realmente ele merece de acordo com a Halakha. Por quê? Porque nós, vamos parar e pensar, nós estamos falando, foi permitido contar a Shonará para beneficiar uma outra pessoa que está sendo prejudicada. Mas se através da nossa Shonará nós vamos beneficiar um e prejudicar outro de uma forma injusta, de uma forma que não é verdadeira, de acordo com a Halakha, quem nos deu direito? Quem falou que é melhor ajudar um e prejudicar o outro do que prejudicar um e ajudar o outro? Não funciona assim. Então a gente tem que medir muito bem, parar antes. A regra geral tem que parar e pensar muito bem antes da gente espalhar uma informação. Será que realmente isso entra na descrição certa que é permitido contar a Shonará nesses casos? E mais do que isso, será que realmente as consequências que vão sair daqui são consequências justas e corretas, e não vai ser que alguém vai se irritar e vai acabar fazendo algo que é pior e não de acordo com ela. Um bom fim de tarde, uma boa noite para todos, e Bezat Hashem, a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau!